Rússia, conheça o inferno na Terra. Foi isso que a Ucrânia entregou a Putin, enquanto ataques de longo alcance devastavam tudo. De Donetsk a Daguestão, a Ucrânia enviou uma mensagem. Podemos atingir ativos russos em qualquer lugar. Nada está seguro. Tudo pode ser destruído. Não há onde Putin esconder seu equipamento. Esses ataques são insanos e podem provar que até mesmo as repúblicas que fazem parte da Rússia, mas não estão diretamente envolvidas na guerra na Ucrânia, serão atingidas se ajudarem demais Putin. A leste da Geórgia e com uma costa no Mar Cáspio, Daguestão é um caso interessante. É uma república da Federação Russa, mas não costuma ser alvo da Ucrânia. Se isso era por falta de armas ou de vontade, até agora já não importa. Daguestão acabou de ser atingido. Uma corveta de mísseis russa ancorada em um porto do Daguestão foi atingida por armas ucranianas de longo alcance. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia publicou os principais detalhes no Telegram. Na área da base de Kaspiask, um pequeno navio multifuncional de mísseis do projeto 2200 e 800 Karakut foi atingido, o que em particular tem a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro calibre, segundo o relatório. O Estado-Maior não deu mais detalhes sobre o ataque. Não sabemos quais armas a Ucrânia usou, mas um híbrido de drone e míssil de longo alcance, como o Neptune ou o Flamingo, parece o mais provável. Na verdade, a Ucrânia não precisava falar mais nada. Foi o suficiente para mostrar à Rússia que o navio havia sido atingido e garantir que Putin não pudesse negar isso, exibindo fotografias das imagens capturadas pelos drones ucranianos enquanto se aproximavam do navio. A Ucrânia não revela mais nada, o que é inteligente. Mais inteligente ainda é que a Ucrânia destruiu uma corveta de mísseis que não faz parte da frota do Mar Negro, alvo frequente durante a guerra. Mas ela também é importante para a Rússia, pois é um navio de guerra que Putin acreditava estar seguro das armas ucranianas. O projeto 22.800 Karakut é uma classe importante de navios para a Rússia. Segundo a Defense Express, esses navios são corvetas multifuncionais, capazes de lançar mísseis calibre, usados pela Rússia para atacar cidades ucranianas durante a guerra. A agência de notícias russa TASS traz mais detalhes. Ela revela que a classe Karakut está entre os navios de guerra mais modernos que a Rússia possui em seu arsenal. O Ministério da Defesa da Rússia só assinou o contrato para construir os primeiros 7 desses navios em 2015, acreditando estar adquirindo algo especial. Cada Karakut possui um sistema universal de lançamento naval com 8 células verticais, capazes de disparar mísseis Calibre ou Onyx, segundo a TASS. Um sistema de defesa aérea Pantsir-M está instalado em cada navio. Bem, isso não funcionou tão bem assim, não é mesmo, Rússia? E além disso, um Karakut deveria ter um sistema portátil de mísseis antiaéreos e vários canhões de 76,2 mm, que também podem ser usados para abater aeronaves, mísseis e drones do céu. Contamos isso por um motivo. O navio da classe Karakut, atingido pela Ucrânia em Daguestão, não era indefeso. Na verdade, é justamente o contrário, já que ele estava equipado com os tipos de sistemas de defesa aérea que deveriam ter impedido o ataque da Ucrânia de acontecer. Não importa se o navio estava no porto, ou se os marinheiros russos não operavam as defesas, os radares no navio ou próximos deveriam ter detectado os drones ucranianos. Isso é humilhante para Putin em muitos aspectos. Os drones da Ucrânia conseguiram viajar muito além de suas fronteiras e chegar à região do Mar Cáspio, atingindo o Daguestão. Eles deveriam ter sido interceptados muito antes, e não foram. Esses drones deveriam ter sido detectados pelos radares russos antes mesmo de chegarem perto do navio atingido. Mais uma vez, a Rússia falhou. Mas um fracasso ocorreu quando os sistemas de defesa aérea da corveta de mísseis da Rússia não conseguiram atingir nada, se é que foram ativados. Nada disso deveria ter acontecido, mas aconteceu, e traz consequências para a Rússia que vão além do simples fato de a Ucrânia atingir outro navio de guerra com drones. A Ucrânia informa que os danos causados ao navio de guerra ainda estão sendo esclarecidos. Supondo que a Ucrânia tenha conseguido um ataque forte o suficiente para tirar o navio de operação, isso também significa que reduziu a capacidade da Rússia de usar mísseis de cruzeiro calibre para lançar ataques aéreos contra o território ucraniano. Isso é significativo. O calibre tem sido uma grande ameaça para a Ucrânia há algum tempo. Esses mísseis de cruzeiro são capazes de percorrer entre 1.500 e 2.500 quilômetros, segundo a Missile Defense Advocacy Alliance, e podem ser lançados de terra e do mar. Eles carregam uma ogiva convencional de 450 quilos e também são considerados capazes de transportar ogivas nucleares. Isso já é um problema para a Ucrânia. O agravante é que mísseis calibre atingiram o país várias vezes desde novembro de 2024, quando o Pravda noticiou lançamentos do Mar Negro,
e qualquer um desses pode ter ogiva nuclear. Não subestime o impacto psicológico disso. Putin é imprevisível e faz ameaças nucleares sem hesitar. Apesar de improvável que ele cumpra as ameaças, mais de 4 anos de guerra na Ucrânia mostram que há sempre uma chance. Existe uma chance se os vetores russos de lançamento de ogivas nucleares conseguirem lançar, a Ucrânia afirma ter eliminado um deles. Os mísseis calibre são perigosos, pois podem ser lançados de pequenos navios de guerra, como os Karakurt, que têm mais chance de passar despercebidos e dificultam um revide. A Ucrânia acabou de superar tudo isso. De alguma forma, ela sabia onde estava a corveta de mísseis da Rússia e conseguiu acertar pelo menos um impacto direto com seus drones. É impressionante. Isso mostra que a rede de inteligência da Ucrânia vai tão fundo quanto seus drones, e Putin ficará tentando entender como impedir que a Ucrânia descubra ativos militares ocultos da Rússia. Ele não pode fazer muito, mas esse é o menor dos problemas de Putin. Apesar do ataque da Ucrânia em Daguestão ser impressionante, há um problema maior que Putin nunca imaginou enfrentar. A batalha naval entre Rússia e Ucrânia ganha um novo rumo sombrio para a Rússia. Isso mostra que a Rússia tem outras preocupações além do Mar Negro. O Mar Cáspio agora entrou na equação, e isso é só o começo. Tudo muda no fronte naval. Esse ataque é só um exemplo. Fazemos The Military Show justamente para mostrar como o poder se transforma e como os campos de batalha mudam com novas tecnologias. Se é novo no canal, inscreva-se para não perder vídeos. A Rússia não se saiu bem contra a Ucrânia no fronte naval. Quando Putin invadiu, o Mar Negro deveria ser domínio russo. Era fácil supor isso. A temida frota do Mar Negro deveria controlar a via que lhe dá nome, já que a Ucrânia não tem uma marinha de verdade para enfrentá-la. Em 2026 sabemos que isso não aconteceu. Até março de 2024, ataques ucranianos com mísseis e drones desativaram cerca de 1/3 da frota do Mar Negro. Hoje, o poder no Mar Negro mudou totalmente. A frota da Rússia está praticamente inútil, restrita a lançar ataques de mísseis após sair do quartel-general em Sebastopol para Novorossiysk. O Mar Negro não é seguro, mas também não é a rota decisiva para vencer a guerra saindo da Crimeia ilegalmente ocupada para a Ucrânia que muitos imaginavam. Mesmo assim, Putin poderia suportar perder poder no Mar Negro. Não era o ideal, mas a Rússia ainda consegue enviar soldados e equipamentos à Ucrânia por outros meios. Apesar dos ataques à frota do Mar Negro, Putin se consolava acreditando que a Ucrânia não atacaria navios fora da região. Tudo isso está mudando, o que é um grande problema para Putin. A Ucrânia não esqueceu o Mar Negro. Dias antes dos drones atingirem Daguestão, a Ucrânia atacou 2 petroleiros da Frota Sombra em Novorossiysk para lembrar Putin que a frota do Mar Negro, antes poderosa, já não manda mais no Mar Negro. O grande problema de Putin é que a Ucrânia ampliou sua campanha naval, que agora não se limita mais a um só corpo d'água. Destruir uma corveta russa de mísseis no Mar Cáspio é prova disso, mas está longe de ser o único exemplo da estratégia naval em evolução da Ucrânia. Nos últimos 6 meses, a Ucrânia vem em uma sequência de ataques de longo alcance, destruindo navios de guerra russos e petroleiros da Frota Sombra pelo caminho. Em dezembro, a Ucrânia realizou seu primeiro ataque a um petroleiro russo no Mar Mediterrâneo, danificando gravemente o Kendil, a mais de 2.000 quilômetros da Ucrânia. Meses depois, em março, a Rússia acusou drones ucranianos de afundarem um navio-tanque de gás natural liquefeito no Mediterrâneo. O Arctic Metagás foi atingido entre a Líbia e Malta. Circulam rumores de que a Ucrânia instalou bases na Líbia para combater as tentativas de Putin de usar o Mediterrâneo para a passagem segura de seus navios da Frota Sombra. Em 3 de maio, um navio de mísseis Karakuk, um barco de patrulha e um petroleiro da Frota Fantasma russos foram atingidos por ataque aéreo ucraniano no porto de Primorsk, região de Leningrado. Esse é um porto do Mar Báltico, então isso mostra que a Ucrânia está ampliando seu alcance tanto para o leste quanto para o oeste. Já nos acostumamos a falar sobre a Ucrânia destruindo navios repetidas vezes, mas nem mesmo nós esperávamos estar trazendo esses relatos, principalmente sobre embarcações que estavam fora do Mar Negro. Putin também não esperava por isso, e certamente não está conseguindo lidar com o fato de que a Ucrânia se tornou uma potência de longo alcance, capaz de atingir navios russos em qualquer lugar dentro de 2.000 quilômetros, e às vezes até mais longe do campo de batalha da guerra que ele começou. Nenhum navio russo está seguro agora. Mesmo quando a Ucrânia não tem drones capazes de atingir navios, ela está montando bases em países distantes para reduzir a distância que seus drones precisam percorrer. Estamos vendo a evolução da campanha de longo alcance da Ucrânia em tempo real, já que uma nação que antes era insignificante no uso de drones de ataque à distância, agora está igualando a Rússia passo a passo.
A paridade já foi alcançada. Agora a Ucrânia está assumindo a liderança. Antes de prosseguirmos, você não pensou que a Ucrânia parou após destruir uma corveta de mísseis em Daguestão, certo? A Ucrânia ainda tinha muito mais recursos. Já é típico dos ataques de longo alcance do país destruir vários alvos em uma só noite. O foco da Ucrânia se dividia entre Daguestão e a zona intermediária dos territórios ocupados. Na região de Lugansk, no Donbass, praticamente capturada pela Rússia da Ucrânia, drones estavam voando. Pilotos ucranianos atingiram um posto de comando russo em Sosnivka, dificultando o avanço das tropas de Putin a partir de Lugansk e mais para dentro do Donbass. Mesmo com o posto de comando derrubado, os ataques continuarão. Putin não se importa com as vidas enviadas ao abate, mas esses ataques serão descoordenados e caóticos, tornando-os presas fáceis nas zonas de abate repletas de drones da Ucrânia. Também em Luhansk, a Ucrânia destruiu um depósito de munições em Kalmakivka e um armazém em Smolyanova. Não sabemos o que esse armazém guardava, mas provavelmente eram suprimentos que davam apoio à logística da Rússia e às cadeias de abastecimento da linha de frente. O depósito de munições provavelmente armazenava projéteis de artilharia, que a Rússia usa para bombardear posições ucranianas como parte de seus ataques. Boas notícias para os capangas de Putin em Luhansk. Postos de comando destruídos e falta de munição e suprimentos para revidar contra a Ucrânia. Acho que só resta a eles correr direto para as zonas letais. Todos sabem como isso vai terminar. Para concluir sua série de ataques devastadores no Donbass, a Ucrânia também atacou Donetsk. Perto de Yasna, drones ucranianos de médio alcance destruíram um centro de comando russo usado por operadores de drones. A ironia é deliciosa. Destruir um posto de comando de drones com o mesmo tipo de arma que eles controlam é o tipo de vingança que todos na Ucrânia apoiam. E para garantir, a Ucrânia também realizou um ataque contra uma concentração de militares russos na área de Dassova, em Donetsk, assim como na região de Zaporizhia. Luhansk ainda manteve alguns soldados para ataques. Em outras áreas do Donbass, soldados estão sendo eliminados antes de chegar à linha de frente. A retaguarda de Putin sofre. Sua corveta lança-mísseis foi atingida e drones ucranianos deixaram buracos nos territórios ocupados. Isso simboliza a nova estratégia de longo alcance adotada pela Ucrânia em 2026, devastadora para a Rússia. Os ataques de longo alcance da Ucrânia já acontecem há anos, com drones e mísseis lançados contra a Rússia e territórios ocupados. Ir até o Daguestão e ao mar Mediterrâneo é uma novidade que a Ucrânia trouxe à equação. Isso está sendo agravado pelo tipo de volume que, até 2026, só a Rússia parecia ser capaz de entregar. A Ucrânia vem se expandindo em várias frentes. Seu arsenal de longo alcance está maior e menos dependente da tecnologia ocidental do que nunca. Não nos interprete mal. A Ucrânia ainda recebe armas como Storm Shadow e ATACMS, e as usará sempre que possível. Uma nova geração de drones de médio alcance possibilita ataques como os vistos no Donbass. A maior produção de drones e mísseis permite que a Ucrânia amplie seu alcance, especialmente na campanha naval, para áreas antes consideradas impossíveis. David Kirichenko, da Forbes, diz que as capacidades em expansão da Ucrânia podem definir a próxima fase da guerra, à medida que avançamos cada vez mais em 2026, e é difícil discordar do seu ponto de vista. Ele destaca que o híbrido de drone e míssil Flamingo da Ucrânia já havia atingido muitos alvos com precisão, a distâncias de até 1.400 km em março, e desde então só tem ido mais longe. Antes, ataques de longo alcance eram feitos por drones pequenos e sem poder de fogo. Agora, drones bem maiores realizam ataques profundos, levando centenas de quilos de explosivos aos alvos. O navio de guerra russo em Daguestão descobriu isso da pior forma. O avanço da estratégia de longo alcance da Ucrânia mostra que o país considera ataques de precisão na retaguarda próxima e na retaguarda profunda como decisivos na guerra. É por isso que estamos vendo esse tipo de campanha sustentada, que leva a Ucrânia a fazer coisas como destruir um navio de guerra em Daguestão, enquanto também atinge alvos em seus próprios territórios ocupados. Ataque a Rússia com frequência e com força suficiente e as rachaduras começarão a aparecer. As recompensas militares e psicológicas já são claras. No caso deste último, Putin ficou tão aterrorizado com os drones da Ucrânia e seu potencial que reduziu a parada da vitória de 9 de maio da Rússia, de modo que a versão realizada na Praça Vermelha de Moscou não teria nenhum equipamento militar. Putin também pediu por um cessar-fogo, reconhecendo assim a capacidade da Ucrânia de atingir quase qualquer alvo na Rússia, e muitos fora do país quando desejar. No último minuto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insultou Putin ao afirmar que a Ucrânia permitiria sua pequena parada reduzida. Mais uma humilhação para o já enfraquecido líder da Rússia. Agora, os números contam a história dos drones de longo alcance.
Desde agosto de 2024, a Ucrânia deixou de ficar atrás da Rússia em ataques com drones de longo alcance e passou a superá-la. Naquele agosto, a Ucrânia lançou 1.000 drones contra alvos militares. Em julho de 2025, o número chegou a 3.000, 3 vezes mais que no ano anterior, mas ainda abaixo da quantidade de ataques com drones da Rússia. Então chegamos a março de 2026 e a história passa a ser a Ucrânia assumindo a liderança. A Rússia relatou ter abatido 7.347 drones em março, enquanto a Ucrânia disse ter enfrentado 6.462 drones russos no mesmo período. Isso é uma reviravolta histórica e confirma que a campanha de longo alcance da Ucrânia está maior, melhor e mais forte do que nunca. Agora, drones da Ucrânia voam de Daguestão a Donetsk. Eles não só voam, mas também atingem seus alvos. Putin está apavorado com o que isso significa. O desfile do Dia da Vitória de 9 de maio é prova disso. Você pode dizer que a Ucrânia destruir uma corveta de mísseis no Daguestão foi só um aviso ao líder russo de que poderia ter atingido Moscou durante o desfile. Putin queria cessar fogo? Então pode perder um navio de guerra e ver a região ocupada ser bombardeada. A Ucrânia criou sua melhor garantia de segurança. Algo insano ocorreu no Daguestão, e enquanto outro navio de guerra russo queimava, Putin lamentava que a Ucrânia agora pode atingir qualquer coisa, em qualquer lugar, que possa ser importante para a Rússia. A Ucrânia não mostrará simpatia, só enviará mais drones até Putin perceber a situação. E devido à sua estratégia evoluída de ataques de longo alcance, a Ucrânia está até forçando Putin a perder o controle sobre a península da Crimeia, anexada ilegalmente. Nova série de ataques, destruindo desde instalações de radar até bases de mísseis Iskander, está mudando o campo de batalha da Crimeia. Nem será preciso uma invasão terrestre para libertar a Crimeia. Descubra o porquê em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para ver mais da nossa cobertura sobre como a Ucrânia continua penetrando fundo na retaguarda da Rússia. E obrigado por assistir.